Qual o teu nome? Virna. Virna, qual era o seu problema? Então, bispo, eu cheguei aqui com depressão, né? Tinha uma angústia muito grande dentro de mim, eu vivia de uma forma muito complicada, porque eu não conseguia me relacionar com pessoas, eu tinha um trabalho, eu não conseguia, porque eu vivia dopada de remédio, e isso começou depois que eu, na verdade, eu comecei uma vida de trabalho, que eu precisava me relacionar com mais pessoas, e as dificuldades daquele meio foram me oprimindo e veio trazendo à tona toda uma vida que não era muito longa, né? Eu tinha, na época, mais ou menos uns 20 anos, e trouxe toda a minha infância, tudo que eu tinha passado, como situações de abuso, trauma, e aquilo ali foi ficando difícil de lidar e de suportar. Você trouxe a infância para a sua adolescência, a sua juventude? Quando eu comecei no mercado de trabalho. Então, assim, eu tive na escola, vida normal, mas quando eu comecei no mercado de trabalho, que eu tinha uma responsabilidade a mais, eu bati de frente com muitas situações que estavam dentro de mim que eu não compreendia, e isso reverberava, assim, tipo, não tinha todas as situações eram difíceis de resolver, né? E aquilo ia trazendo muita angústia para mim, porque a gente vê a situação assim, você quer agir de forma correta, mas você trava ali por causa do sistema, então o povo faz errado, então você tem que ficar ali, né? Eu não sabia como lidar com aquilo, não conseguia me posicionar de uma forma correta. Então, aquilo foi trazendo angústia num primeiro trabalho que eu tive. E depois, faculdade, pós-graduação, você querer crescer na vida, eu encontrei muitas barreiras, até conhecer meu marido e encontrar outras barreiras também dentro da família dele. Criação diferente, pensamento diferente, eu preciso ter. O ter é mais importante do que o ser. Então, aquela busca por crescer, por ser alguém, por ter um status, isso me oprimia, de certa forma. E isso foi ruim para o nosso relacionamento, porque ele se afastava e eu ficava muito na defensiva também, sem saber como lidar. E Você se condenava com a depressão? Muito, bispo, muito. Por quê? Por que também eu me condenava? Porque como a gente já tinha um problema de relacionamento, então Aquela é você. Sim. Eu tinha vícios, né? Eu bebia, eu fumava, eu cheguei a usar drogas, não cheguei a me enfiar de cabeça, que eu tinha muito medo, né? O medo ali me protegeu, mas eu me enfiei de cabeça em várias outras situações, né? Como adultério, fornicação, eu me envolvi com outros homens, isso estando casada. Então, o peso, a culpa que a depressão me trazia, muito tinha relação com a forma que eu vivia, né? O meu estilo de vida ali, de ignorar que eu tinha. Você não se encontrava e não se entendia. Não. Uma hora você era uma pessoa, daqui a pouco você era outra. Você tinha um doble caráter, uma dupla personalidade. Totalmente. Eu tinha uma vida oculta ali que eu disfarçava e não mostrava para ninguém. Mas, na verdade... Vivia de máscara. Vivia de máscara, exatamente. Mas... Quem olhava para você não imaginava que era aquela pessoa. Não. Mas eu tive um dia que trazer tudo isso à luz, né, bispo? Por quê? Como eu vivia nessa situação de eu desejava ter uma família, eu desejava ter uma vida certa, uma vida correta, mas o desprezo, o distanciamento, esfriamento foram me levando, e amizades também, não tem como dizer que não, tiveram influência sobre mim, e eu me distanciei do correto e comecei a fazer o que eu queria, o que minha carne mandava, o que minha carne desejava. Então, eu tinha realmente dupla personalidade. Eu escondia quem eu era, né? Mas teve um momento que eu vinha para a igreja, eu conheço a igreja desde criança, mas eu só fui me firmar com 35, 36 anos. Então, vivi uma vida toda no mundo, às vezes dentro da igreja, mas me relacionando com o mundo, né? Não ouvindo a palavra, mas nada entrava, né? Era a parábola do semeador. A semente não caía em boa terra nunca, era ou no meio do caminho, eu estava aqui ouvindo, mas a palavra caía no meio do caminho e eu não entrava. Ou, às vezes, vinha, mas tinha muito espinho e eu tinha que me limpar e tirar aquilo tudo. E aí chegou um momento que eu vim buscar... veio outra situação complexa para a vida da mulher, que é a maternidade. Então, a gente já tinha se conversado, mas eu ainda não tinha confessado todos os meus delitos
e pecados para o meu marido. Então, eu comecei a sentir uma angústia muito grande. Mas uma angústia, bispo, porque na época eu lembro que eu falei assim, é o diabo. E não era o diabo, era tudo que eu tinha feito precisando sair. Precisava sair de alguma forma. Você tinha que vomitar aquela podridão. Eu precisava. Eu, assim, até antes de ser mãe, né, eu estava nessa angústia assim, que eu precisava. E eu até tentei contra a minha vida, porque eu olhava para mim e eu não via saída. Aquela angústia de querer ser, de querer desenvolver, de querer avançar, de querer evoluir. E eu travada em mim ali, eu não sabia como resolver. E eu tentei, peguei todos os remédios que eu tinha e eu tomei. Mas ali Deus pôs a mão e, graças a Deus, nada aconteceu. Né? Não precisei fazer lavagem, ficar internada, nada. Fiquei, eu acho que 4 dias assim, meio grogue de sono, mas depois, quando eu despertei, eu sabia onde eu tinha que vir. E aí eu voltei e comecei a participar das reuniões. Mas eu ainda estava ali com a palavra entrando e presa ali nos espinhos. Né? A palavra não entrava. Não entrava. Então, nisso, eu achava que eu já estava bem, estava tudo bem, o casamento começou a melhorar, então estava numa situação legal, falta alguma coisa. Faltava o quê? Um filho, bispo. Não era o Espírito Santo, era um filho. Aí veio o filho. E aí o filho me afastou da presença de Deus, porque criança gritando dentro da igreja, eu me senti incomodada, só vinha pela manhã, quando eu via à noite. Você pensava que o filho ia suprir o Espírito Santo? Sim, sim, com certeza. Eu falava, tem um vazio aqui, está faltando alguma coisa. Então, meu casamento já não estava bom, mas estava assim, estava melhor do que estava antes, né? Então, o filho vai ajudar, e aquela coisa que a gente romantiza ali, que vai formar a família e vai ficar tudo legal. E eu comecei a sentir muita vontade mesmo de ser mãe. E a maternidade me trouxe outros problemas, né? E aí, como que você fala? Eu já tinha me sentido livre da depressão naquela situação, mas quando veio o filho e as dificuldades que a maternidade traz, mais problema que eu não sabia resolver. E aí eu comecei a ficar assim, angustiada dentro de casa. Eu não sentia mais vontade de morrer, porque agora eu tinha uma criança que eu falava assim, não, você é responsável, então você tem que ser exemplo. Então, eu me esforçava para ser exemplo para aquela criança, mas era muito esforço, era muito peso. Agora, quando isso mudou? Então, bispo, foi uma decisão. Uma decisão. Eu já conhecia a igreja, já conhecia, entre aspas, a palavra, porque eu vinha aqui e ouvia. Né? Então, eu já tinha uma direção. O que eu vou escolher? Né? Eu tinha que fazer uma escolha. E eu falei, não dá mais. Se eu sou exemplo para essa criança, o que vai ser dessa criança se eu continuar do jeito que eu estou? Né? Então, eu falei, não, eu me organizei, eu me preparei. Foi uma semana de preparação, e eu cheguei aqui. E quando eu cheguei aqui, a primeira palavra que eu ouvi, eu nunca me esqueço. A esperança adiada adoece o coração. Aquilo ali eu entendi tudo, sabe quando você entende tudo? Eu falei assim, gente, eu estou botando minhas expectativas, a minha esperança em qualquer pessoa falha como eu. Como que eu vou conseguir mudar a minha situação? Não tem a menor condição. Como que eu posso botar a minha expectativa numa pessoa carne como eu? E aquela palavra nunca saiu de mim. E eu comecei. Ali eu comecei, bispo, de fato, a palavra caiu na boa terra. Bom, quem é você hoje? É completamente transformada, bispo. Eu não tenho mais essa angústia, eu não tenho mais o que esconder. Eu tenho paz, eu não tenho medo, eu não tenho angústia. Eu tenho problemas hoje muito piores, mais difíceis do que eu tinha quando eu tive depressão e tentei suicídio. Mas hoje eu tenho clareza, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade para resolver tudo, tudo. Porque eu tenho um Senhor acima de mim, à frente de mim, junto de mim, dentro de mim, me direcionando, me guiando e me mostrando o que eu tenho que fazer, do que eu tenho que me afastar, do que eu preciso evitar. Ele é um guia, ele é a paz dentro de mim. Tá? Hoje eu não dependo de remédio para nada. Né? Hoje eu tenho vida saudável, vida normal e vida espiritual em paz. A alma descansa, eu deito e durmo, porque eu sei quem me guarda. Eu sei que você salvou pessoas aqui hoje.